Sacramento rompe o véu, Consolador prometido, expande no Brasil central, o cristianismo redimido. Evangelho de Jesus, abençoa nossa pátria, este celeiro de luz.
estamos aprendendo, delicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil,
tão branquinha, como Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da cruz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Buscando a presença amorável de Dr. Bezerra de Menezes, que evocamos por meio da música, vamos, por intermédio dele, glorificar a Deus, louvar o seu nome, agradecer pelas bênçãos que temos recebido, pela bendita oportunidade da vida, da reencarnação, do conhecimento da doutrina espírita, a bênção do Grupo Espírita Mensageiros da Luz nas nossas vidas, por este instante de oração, por todos que estamos reunidos em pensamento, mas agradecemos ainda pela pátria, pela família, pelos amigos, pelos companheiros de ideal, pelas pessoas que não nos querem bem, pela saúde às vezes relativa, pelo trabalho que nos dignifica a vida, pelo dia de hoje. E ao lado do louvor e do agradecimento, com muita humildade, continuemos buscando a presença amorável de Dr. Bezerra de Menezes, para suplicar a Ele que, por acréscimo de misericórdia, interceda por nós junto ao nosso Mestre Jesus, para que Ele nos abençoe, nos fortalecendo na sabedoria, na humildade e na fé, nos fazendo espíritas, divulgadores da doutrina, pela nossa ação, pelo amor que tivermos nos nossos corações. Bênçãos pedimos para os aflitos da terra, pelas condições climáticas, por toda a violência, em especial pelos vitimados pelo Covid-19, aqueles que não conseguiram o diagnóstico, o teste, o medicamento, o respirador, outros tantos hospitalizados em UTIs, em estados de muita agonia, de muita aflição, que todos sejam muito abençoados, os que estão retornando ao plano espiritual, que sejam bem acolhidos, seus familiares reconfortados, bem como os familiares dos enfermos. Pedimos para os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e todos que estão lidando com essas aflições, essas dificuldades sanitárias, quer seja aquele que está limpando o chão do hospital, do centro cirúrgico, outro que está na cozinha, na lavanderia, cuidando dos próprios enfermos, que
todos sejam muito abençoados, resguardados, as suas famílias protegidas. Comunidade científica, que a graça de Deus ilumine, inspire esses abnegados servidores do Cristo, porque a ciência é misericórdia de Deus, para que em breve tempo tenhamos a vacina, o medicamento, para o nosso conforto, para o nossa segurança. Os líderes mundiais que sejam abençoados, fortalecidos na humildade e na sabedoria. Todos que estão fomentando violência, desrespeito à ciência, à cidadania, que todos esses líderes sejam tocados durante o período do sono, para que tenham mais sentimentos de compromisso com a sociedade, com a coletividade. Em especial, pedimos para os líderes do Brasil, todas as esferas de poder, que sejam muito abençoados. Aquelas pessoas que estão nas ruas, sem alimento, sem agasalho, remédio, enfermos do corpo ou da mente, todos que estão nas ruas, nas maiores dificuldades, nas cracolândias, enfim, todos sejam muito abençoados. Mas os que estão na rua também para nos trazer o benefício através da indústria, do comércio, do transporte, da higiene, da segurança, todos sejam muito abençoados. Comunidade carcerária, agentes carcerários, que Deus resguarde a todos e as suas famílias também. Os que estão nos Campos Santos, trazendo a dignidade aos corpos e o conforto às famílias, que também sejam muito abençoados, tanto física quanto psiquicamente. O nosso Grupo Espírita Mensageiros da Luz, que Deus nos guarde, nos abençoe, todos que estão trabalhando, e muitos estão trabalhando muito, para darmos continuidade às nossas tarefas, que todos nós sejamos muito abençoados, todos os frequentadores e trabalhadores das nossas casas, nos dois planos da vida. Nós vamos pedir para a nossa família, para aquela pessoa vitimada pela depressão, pela obsessão, fascinação, drogadição, vícios morais, desempregadas, endividadas, enfermos do corpo ou da mente, qualquer que seja a dificuldade e a aflição da nossa casa, nós estamos pedindo misericórdia. Para as nossas crianças e jovens, que Deus dê a todos eles amor à vida, preservando as suas vidas com dignidade através do estudo, do trabalho, da religião, livrando dos vícios, da indolência, das más companhias encarnadas e desencarnadas. Companheiros nossos enfermos, nós estamos pedindo o amparo, a misericórdia da espiritualidade amiga para que traga saúde a todos eles. Aqueles cirurgiados, aguardando para se submeterem a cirurgias, passando por tratamento de quimioterapia, radioterapia, qualquer que seja a dificuldade, nós estamos pedindo misericórdia. É para eu usar esse microfone? Passe por lá, por favor. Parece que deu problema aqui, então a gente vai voltar para o microfone antigo. Bom, nós estávamos pedindo para os nossos companheiros enfermos. E tivemos notícia da nossa companheira que foi cirurgiada hoje, nessa manhã. Passa bem, está na UTI, mas está sob controle, graças a Deus. Nós agradecemos muito a espiritualidade amiga por esse auxílio especial a Dr. Bezerra de Menezes. Que nos abençoe todos que estamos nesse instante sintonizados com a espiritualidade amiga, nos concedendo a todos saúde, serenidade e paz. Também abençoe as nossas colocações para que possamos ser
representar realmente as informações, as orientações trazidas pela doutrina espírita. Com esses pedidos, agradecimentos e louvor, nós damos sequência ao nosso estudo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no livro primeiro. O livro primeiro chama-se Causas Primárias, das causas primárias. E agora nós estamos adentrando ao capítulo 3º. Esse capítulo 3º vai falar sobre a criação, sobre a formação dos mundos e a formação dos seres vivos. E vamos passar também bem ligeiramente sobre esses temas, mas voltamos aqui na Gênese, lembrando que até o 75 do Livro dos Espíritos nós vamos ter que sempre nos reportarmos à Gênese, porque o Livro dos Espíritos, até a questão 75, da primeira a 75, ele depois Kardec desdobra nesse livro que se chama a Gênese. E ele, nesse capítulo 6, ele vai falar sobre a uranografia geral. E ele vai falar sobre o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, vida universal e diversidade dos mundos. Esse é só a ementa, só a introdução desse capítulo. O que contém esse capítulo? Claro que nós não vamos discorrer item por item, mas é muito interessante, porque vai falar sobre a importância dos cometas, a importância da Lua, vai fazer referência a outros planetas, a outros mundos. Enfim, é um trabalho bem detalhado e muito minucioso que foi feito por Kardec, e o espírito que trouxe essas mensagens é exatamente Galileu Galilei. Então daí a gente vê a profundidade das orientações que são trazidas no livro A Gênese, nesse capítulo 6. E o médium que recebeu essas mensagens, que está aqui na Gênese, foi exatamente Camille Flammarion, que todos nós conhecemos, que foi um discípulo de Allan Kardec, cujo discurso proferido no túmulo de Kardec é de muito conhecimento de muitas e muitas pessoas, de todos os estudiosos da doutrina espírita, e ele, Camille Flammarion, que intitulou, disse que Kardec era o bom senso reencarnado. Então, o comentário que nós vamos fazer é tão somente esse, porque nós poderíamos ficar muitos e muitos dias estudando sobre cometas, sobre estrelas, sobre a influência da Lua, e o Emmanuel também, no Caminho da Luz, ele vai trazer essas colocações a respeito sobretudo a respeito da Lua, a importância dela para a Terra, a mesma situação trazida na Gênese. E aí a gente já vai para a criação dos seres vivos na sequência, e destacamos a questão número 48 do Livro dos Espíritos. E nessa questão 48, porque muitas e muitas pessoas querem saber quando é que a Terra iniciou-se a formação da Terra, quais os primeiros habitantes. A gente sempre tem aquelas inquirições, aquelas perguntas, querendo saber esses detalhes. E Kardec nos contempla com essa questão 48. E ele fala: podemos saber a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? Quando começou a vida de seres vivos na Terra? E a resposta é bem sucinta, curta, e ele diz assim: não, já cortou de vez, os espíritos que responderam a ele. Não, todos os vossos cálculos são quimeras. O que é uma quimera? É uma fantasia. Então, todos os vossos cálculos com relação à formação, à criação do homem, a aparição, a palavra que ele usa é essa aqui, a aparição do homem e dos seres vivos à Terra, são fantasias. Quer dizer, ninguém sabe, a ciência não sabe, ninguém sabe. E aí, ele vai seguir, na questão número 50, ele vai dizer: e o povoamento da Terra? Adão. Aí ontem nós falamos sobre o sopro de Deus, e hoje
se a gente fosse seguir a Gênese mosaica, quer dizer, o livro do Velho Testamento, nós iríamos ver a continuidade de Adão, Eva, os filhos de Adão com Eva, Caim, Abel, todas aquelas informações trazidas ali no Velho Testamento. E ele vai perguntar, a espécie humana começou a partir só de um homem? Que a gente aprendeu que era só o Adão. E aí a gente mostra esse livro aqui, que se chama Pinga Fogo, que já falamos sobre ele aqui. Nesse livro, o Chico traz uma resposta, foi no programa de 1971, na TV Tupi, e tinha um pastor, várias pessoas fazendo perguntas ao Chico, e dentre essas pessoas tinha um pastor. E aí o pastor pergunta exatamente sobre Adão e Eva. E aí o Chico dá uma resposta muito sábia, com muita gentileza, com muita lhaneza de trato, como era costume dele responder, dizendo que não podia ser tão somente os dois, porque no momento em que eles tiveram 2 filhos, um filho foi morto, o outro filho saiu daquele lugar e foi para um outro lugar, e lá ele se casou e teve uma grande descendência, então evidentemente que existiam mais pessoas. Então o Chico dá essa resposta, está nesse livro que se chama Pinga Fogo, e o Pinga Fogo também pode ser visto pela internet. Podem procurar no YouTube, que encontrarão e poderão ficar 6, 7 horas ouvindo o Chico dar essas respostas para a TV Tupi. Então ele perguntou, a espécie humana começou a partir de um só homem? Ele falou, não. Aquele que chamais Adão, os espíritos já deram nome para ele, não foi nem o primeiro. Então, já existiam outros lá. Não foi nem o primeiro e nem o único a povoar a terra. Então, já existiam outros. E aí e ele continua, podemos saber em que época viveu Adão? O Kardec está sempre assim, querendo saber mais um detalhe, querendo sempre ter mais uma informação, para não deixar nenhum tipo de dúvida. E eles respondem, quase na época que assinalastes, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então, quando perguntarem 4.000 anos antes de Cristo, é provável que tenha sido essa época que Adão tenha essa raça, esse povo tenha vivido na Terra. E vem um comentário do próprio codificador, que a gente vai ler tão somente uma parte, e ele diz assim, o homem cuja tradição, então já é o Kardec comentando mesmo, o homem cuja tradição se conservou sobre o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram, portanto tinham mais, um dos que sobreviveram numa região a alguns dos grandes cataclismas. Quer dizer, o que é cataclismo? Uma catástrofe, um flagelo da natureza. Numa região a alguns dos grandes cataclismas em que diversas épocas abalaram a superfície do globo terrestre. Então, aconteceu maremoto, terremoto, ciclone, os desastres ambientais, que a gente sabe quais são. Então, aconteceram, e ele, então, foi um dos, você fala, foi um dos que sobreviveram, mas outros sobreviveram também, foi isso que aconteceu. E tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam a Terra. Então, ele começou um dos troncos das raças que povoam a Terra. Então, isso aqui está também no livro dos Espíritos. A gente foi buscar mais e achamos no livro que se chama Emmanuel. Esse livro é lindíssimo. Esse livro, como sempre, a gente está sempre falando que os livros são lindos. E esse livro, Emmanuel, ele é de 1937. Chico recebendo, o livro tem o nome Emmanuel mesmo. E ele vai falar, são dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade. Ciência, religião e filosofia. Logo no início do livro, no prefácio do livro, ele vai dizer assim, os espaços estão cheios de incógnitas para todos os espíritos. Então, ele está confirmando aquilo que está falando ali no livro dos Espíritos.
o que está falando na Gênese. Quer dizer, tem muita incógnita, quer dizer, coisas que a gente não decifra, não sabe, não tem informação, uma coisa que não conhecemos, uma incógnita. Se os encarnados sentem a existência dos fluidos, olha os fluidos aqui de novo, né? Falamos que a gente não ia falar mais, mas sempre haveremos de nos reportar às questões dos fluidos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Quer dizer, se a gente não compreende muita coisa, mas também, por outro lado, os espíritos também não voltariam aqui tão somente para contar para a gente como é que é o plano espiritual, só para trazer a notícia. E ele segue: há mundos incontáveis. É a mesma coisa que falou lá no Livro dos Espíritos, que a gente passou bem rápido, mas é a mesma coisa que está falando lá. Se quisermos estudar com mais precisão, esmiuçar mais, a gente pode ficar assim, meses e meses estudando fluidos e chegaremos à conclusão que sabemos muito pouco de fluidos. E aí ele vem, mundo de exílio e escola regeneradora, num capítulo do livro que ele, Emmanuel, vai nos dizer, que o mundo de exílio e escola regeneradora. E vamos ver onde é que ele está falando, né? A Terra não representa senão um detalhe obscuro no ilimitado da vida. Quem já viu a obra da Cartas de uma Morta, o segundo livro do Chico, trazido pela Dona Maria João de Deus, que era a mãe dele, quando ela está no plano espiritual, ela já estava bem acomodada lá no plano espiritual, porque no início do livro, quando ela desencarna, era muito, muito católica. E ela tinha receio, como toda mãe, de deixar os filhos. Sabia que poderia ter muita dificuldade, porque naquela época usava-se assim, a mãe morria, distribuía os filhos, como se distribui prato, panela, distribuía os filhos, dava para outras pessoas. E ela sempre dizia ao Chico, se alguém disser que eu morri, você não acredite. Ela, embora católica, ele tinha 5 anos, mas certamente ela tinha pena de contar para ele que ela estava partindo para o plano espiritual. E ela, na verdade, ela estava trazendo uma grande afirmação. Se alguém disser para você que eu morri, você não acredite. E a gente sabe quantas e quantas vezes ela veio para consolar o Chico, criança, naqueles momentos de grandes experiências pelas quais ele estava passando. E ela descobre que havia desencarnado quando ela estava na casa. Ela desencarnou e continuou na casa, o espírito continuou lá. E ela estava na casa, era por ocasião da Semana Santa, e ela ouve, porque era uma família muito católica, ela ouve alguém dizendo que era para fazer uma oração pela alma da Maria. Ela falou, pá, então eu estou desencarnada, eu estou morta, né? Porque ela nem usava essa palavra desencarnada. E chorou muito, foi muito difícil no começo, mas num determinado momento, que ela já estava assim, bem colocada no plano espiritual, ela pergunta onde é a Terra. E o mentor espiritual mostra para ela, a hora que ela vê a situação da Terra escura, sombria, triste, aquele planeta minúsculo nesse espaço maravilhoso, sideral, ela virou a cabeça, porque ela imaginou, eu me nego a ver uma coisa dessa. E o espírito então fala com ela, olha lá, é lá a Terra, o planeta sombrio. E todas as informações que a gente recebe da doutrina espírita, nós recebemos essas informações de um planeta de muitas aflições e dificuldades. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós começaremos a falar sobre os mundos, a classificação dos mundos, e aí nós poderemos ver qual a classificação do planeta Terra e também a classificação dos espíritos. A partir da questão número 100, nós vamos ver as questões, nós já estamos nas 50 e pouco, então nós vamos ver essas classificações. E aí então ele fala, a Terra não representa senão um detalhe obscuro no ilimitado da vida, região da amargura, da provação e do exílio.
constituindo, porém, uma plaga de sombras varrida muitas vezes pelos cataclismos do infortúnio e da destruição, deve representar para todos os quanto a habitam uma abençoada escola onde se regenera o espírito culpado e onde ele se prepara demandando o glorioso porvir. Então aqui é muito difícil, mas quando nós estamos aqui, nós estamos numa escola. E a escola, muitas vezes, os mestres exigem muito dos alunos. Estava lembrando, nesse momento, lendo isso aqui, lembrando dos colégios internos. Como era difícil a vida de um estudante que ficava 6 meses por ano, primeiro semestre, depois ia para casa, passava férias de julho, voltava a agosto e ficava até dezembro com freiras, padres e uma disciplina, uma organização, tinha que estudar muito, muito mesmo. Então aquilo, naquele momento, para esses estudantes, era um tormento, era uma aflição aquilo ali. As alimentações também regradas, não se podia conversar em qualquer momento. Quem foi estudou em colégio interno sabe o que a gente está falando. No entanto, a gente também tem a informação da quantidade de pessoas, homens e mulheres ilustres, que trouxeram a sua contribuição para a cidade, para o Estado e para o país, através desse regime bem austero que eram os colégios internos. Independente de colégio interno, os colégios religiosos sempre também primaram muito pela disciplina e pela organização. Existia um colégio religioso aqui em Goiânia que tinha uma tal de uma meia amarela. E tinha que ser amarela a meia. Aí a gente fica pensando, mas por que naquela época, né, a gente pensava assim, nossa, mas por que tem que ser uma meia amarela? Todos os alunos, 200, 300, que a Márcia está rindo aqui, porque ela passou por essa fase da meia amarela. Todos os jovens e crianças tinham que usar essa meia amarela. Hoje a gente vê a importância da meia amarela, porque era para mostrar para os meninos que não era laranjada, nem branca, nem roxa, nem verde. Era amarela a meia. E todos se curvavam a essa disciplina que parecia uma coisa inócua, mas que formou muito caráter, formou essas exigências dos padres e das freiras, formaram muitas pessoas com muito caráter. E aí a gente destaca, por exemplo, os agustinianos, os salesianos, os franciscanos, com o Colégio Santa Clara, muitas e muitas instituições que trouxeram um contributo para a sociedade, através de magistrados, muitos e muitos magistrados saíram dessas escolas, políticos de grande reputação, de boa reputação, profissionais liberais, médicos, enfim, foi uma geração de pessoas que eles sabem o que é, guardado as proporções, eles sabem o que é uma dificuldade momentânea, mas quando eles graduam, no caso desses meninos, que quando terminava a 8ª série, depois tinha o clássico científico, que eram os cursos que se preparava para a universidade, eram pessoas muito dignas mesmo, muito honradas. E ele vai seguir aqui o Emmanuel dizendo, significa, então essa dificuldade, né, vamos voltar um pedacinho aqui, uma abençoada escola onde se regenera o espírito culpado e onde ele se prepara demandando o glorioso porvir. Então vamos comparar uma escola de alunos internos mesmo, ou aquelas escolas religiosas que hoje não existe mais. E ele diz, segue, significa um dever de todo homem o trabalho próprio, no sentido de atenuar as más condições do seu meio ambiente, aplainando todas as dificuldades de ordem material e moral, porquanto a evolução depende de todos os esforços individuais no conjunto das coletividades. Então, estamos falando que, embora existam aflições, más condições do meio ambiente, há necessidade de todos aplainar as dificuldades de ordem material e moral. Porquanto a evolução depende de todos os esforços individuais no conjunto das coletividades. Não tem jeito de evoluir a coletividade, a sociedade, se nós não evoluirmos
por nós mesmos. Então, isso aí é uma coisa que a gente vem falando com muita frequência, e aí, nesse sentido também, como é que a gente pode fazer, como é que é a proposta da doutrina espírita, como é que ela nos dá o alento, embora ela esteja nos trazendo essas advertências. Nós trouxemos esse livro, que já é um livro de bolso, Chico também, que se chama Trilha de Luz. O que é uma trilha de luz? É um caminho iluminado. E nessa trilha de luz, nós escolhemos essa lição, que é o capítulo 11, que diz: sejamos bons. Quer dizer, mesmo nas adversidades, nas aflições, sabendo que estamos nesse planeta de tantas agruras, há necessidade que sejamos bons. E ele então diz, Emmanuel: não te aflijas com a perspectiva da perfeição de um dia para o outro. Nós estamos caminhando desde a época lá do Adão, do Abraão, do Moisés, e por aí nós estamos caminhando. Por isso é que a gente sempre fala que nós já passamos por diversas experiências religiosas. Muitos de nós já fomos politeístas, porque se encarnamos no Egito, na Grécia, em Roma certamente, com certeza, muitos, em todos esses países, esses povos eram politeístas, provavelmente tenhamos sido politeístas em algum momento das nossas vidas. Mas depois a gente também passou pelo judaísmo, reencarnamos com as propostas, com as orientações trazidas pelos livros do Velho Testamento, da primeira revelação, e caminhamos também no cristianismo, passamos pelo catolicismo, pelo protestantismo, e fomos caminhando. Hoje, graças a Deus, estamos palmilhando, frequentando a Universidade do Espírito. E assim como lá no curso primário, lá no secundário, a gente tinha os mestres nos exigindo cada vez mais, a doutrina espírita está nos livros, nos dando a orientação. Portanto, não existe a possibilidade de entendermos, de compreendermos a doutrina espírita e colocá-la em prática, se nós não tivermos um amor imenso pela leitura, pelo estudo da doutrina espírita, pelos livros da doutrina espírita, porque eles é que vão nos dar a bússola, o caminho que deveremos seguir, que é o caminho do Evangelho de Jesus. E ele então diz: não te aflijas com a perspectiva da perfeição de um dia para outro. As tarefas redentoras desconhecem o improviso, planejamento, é isso que está falando. Tarefa redentora desconhece o improviso. Então, quando a gente reencarna, a gente já tem um planejamento. Aí chega aqui, a gente fala: não quer desse jeito, mas não foi combinado? Foi. E aí a gente fala que não quer. Ergue-se a casa tijolo a tijolo. Não existe casa só lá no plano espiritual, né? No nosso lar, bônus hora que constrói-se casa. Forma-se o rio gota a gota. Constitui-se o tecido fio a fio. Então, quer dizer, cada coisa no seu tempo. Por isso é que o Eclesiastes diz que há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para nascer, há tempo para morrer. Então, tudo no seu tempo e na sua hora. Agora é a época do Covid-19, para a gente refletir, analisar e mudar a postura nossa, tanto física, material, perante a própria ciência, como também a nossa postura psíquica e a nossa postura com relação à reforma moral, que é a proposta da doutrina espírita. O mestre, por isso mesmo, não espera do discípulo prodígios de santidade, num simples momento, de vez que a virtude não é flor ilusória no jardim sublimado da alma. Olha que linda essa colocação do Emmanuel. Então, o Mestre Jesus, ele não está esperando de nós uma santidade de um momento para outro. Isso é impossível, porque a natureza não dá saltos. Entretanto, lá vem o Emmanuel com entretanto de novo. Se não podemos realizar o aprimoramento numa hora, devemos aprender a lição da bondade dia a dia. Então, cada dia a gente estudando, esforçando, para sermos melhores. E no final ele vai dizer: na harmonia da natureza, a flor estende o perfume, também muito poético.
A ave carrega a música, a fonte desliza servindo a árvore, e a árvore produz reconforto e alegria, exaltando o sol que mergulha na terra em ondas ilimitadas de luz. Por nossa vez, ofereçamos a bondade a quem passa por nós ou a quem respira conosco, e estaremos louvando a infinita bondade do Pai Celestial em todos os ângulos da vida, que nos envolve em suas bênçãos de amor. Que Jesus nos abençoe e nos conceda muita serenidade e paz. Continuamos buscando a presença dos amigos espirituais de Dr. Bezerra de Menezes para pedir a fluidificação da água, para que as pessoas que fizerem uso delas se sintam resguardadas das enfermidades. Quaisquer que sejam elas, as enfermidades físicas, mentais, que sejam colocados na água os elementos necessários para o nosso refazimento, mas que também nos dê as condições para sermos mais fortes. Nós temos um organismo mais resistente às questões da pandemia que ora se alastra por todo o mundo. Pedimos o passe para todas as pessoas que nos assistem, que te conceda a serenidade, o equilíbrio, a paz, a alegria de viver, a esperança, a fé, a vontade da renovação íntima. Que a sua família que está nos assistindo também seja transmitido o passe a todos. Que o seu lar seja visitado nesse instante pelo anjo da paz, do equilíbrio, da saúde, da prosperidade física, material e espiritual. Médiuns afastados das mesas mediúnicas que sejam amparados. Equilibrados, harmonizados, e os espíritos que tiverem necessidade da comunicação, que sejam atendidos nesse instante, socorridos e encaminhados aos locais de refazimento do plano espiritual em nome de Jesus. Que nos conceda a todos uma noite de muitos esclarecimentos, nos fortaleça na vigilância e na disciplina, nos ajude a fazer as melhores escolhas. Com esses pedidos, agradecimentos e louvor, nós damos por encerrado o nosso trabalho, agradecendo pelo sucesso da cirurgia da nossa companheira, cumprimentando os nossos aniversariantes de hoje, nosso querido Dr. José Antônio, a Alessandra, que sejam muito, muito abençoados. Que a graça de Deus, a luz misericordiosa do Cristo esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Muita paz. Sim, é o Dr. José, né? Nós vamos ter, então, agora a mensagem trazida pelo Dr. José Antônio. O Dr. José Antônio é uma pessoa muito, muito querida da nossa casa, pessoa que estuda bastante a doutrina espírita, um excelente médium, está sempre à disposição dos companheiros e à disposição da doutrina espírita. É um exemplo de vida, é um exemplo de cidadão e de excepcional espírita. Que Deus abençoe, ilumine a vida do Dr. José. Muita paz, é um prazer, uma alegria tê-lo conosco. Nós vamos ligar o Instagram, tá? O Instagram vai ficar desligado agora. Alves de Abreu, do Grupo Espírita Mensageiros da Luz. Queridos irmãos, bom dia. Nesses momentos de turbulência que o mundo inteiro vive, trago para a nossa reflexão a belíssima página de
Emmanuel, ditada para Francisco Cândido Xavier, no livro Assim Vencerás, sob o título O Maior Problema. O homem é o centro, o mundo é a periferia. Todas as questões políticas e administrativas, todos os enigmas sociológicos e passionais que espalham na Terra as mais constrangedoras crises de espíritos dependem da solução de um problema único para serem convenientemente decifradas: o problema do reajuste da nossa própria alma ante as leis divinas. Não há um mestre ausente da escola do mundo, mas sim aprendizes que fogem indefinidamente à lição. O Senhor não menospreza os tutelados que lhe aguardam a proteção, mas como atender ao impositivo da comunhão se nos afastamos sistematicamente daquele que é a luz de nossos destinos? Pulverizemos as cristalizações de egoísmo e orgulho, vaidade e revolta que nos inibem a visão espiritual. Desatulhemos o santuário íntimo, ocupado de inutilidades e ilusões, e a luz divina penetrar-nos-á o coração, determinando novas atitudes à vida consciencial. Somos ainda em nosso estágio evolutivo, quando confrontado com a inteligência perfeita que nos rege, humildes seres pensantes. Ante a grandeza do universo, as nossas limitações são comparáveis às que separam o verme da estrela. Como penetrar nos domínios de Deus quando nos demoramos inamizados à sombra da concha do eu? Com que título exibir novos planos do amor divino, se ainda permanecemos em continuada recapitulação dos primários mandamentos da justiça humana? Barro nas mãos sábias do oleiro, peçamos ao Senhor que nos ajude a suportar o fogo das experiências dolorosas e necessárias, a fim de que nosso espírito adquira a luz indispensável para refletir a eterna sabedoria e então, depois de liquidado o escuro problema que somos nós em nós mesmos, será lícito esperar no mundo de nossa alma a luz da alvorada nova. Irmãos, a minha proposta para os dias que vivemos é a reflexão, porque nós temos que encontrar, como disse Emmanuel no texto acima, a solução do problema em nós mesmos. A reforma íntima é indispensável. Aproveitemos assim a aprovação que nos é dada coletivamente para repensarmos as nossas condutas e os nossos problemas, que tem que ter a solução dentro de cada um. O mundo só se transformará num mundo de regeneração quando cada um de nós conseguirmos a própria regeneração. Que a paz do Senhor habite o coração de todos nós, dos nossos lares, trazendo a indispensável harmonia para seguirmos adiante nas lutas necessárias para a reforma do nosso espírito.